Boa noite, igreja, graça e a paz, amém? Boa noite para você que também está em casa, nos assistindo. Como é bom estarmos reunidos aqui na casa do Senhor para adorá-lo e engrandecer o seu nome, não é verdade? Vamos colocar de pé então, vamos juntos adorar o nome do Senhor. Vamos declarar que vamos sempre avante de encontro com Cristo e levando o seu reino onde estivermos, amém? O Cristo, Filho do Deus vivo, rocha que não se moverá. Somos tua noiva, somos tua igreja, preparada pra guerrear. Vamos sempre à frente, sem retroceder, preparada pra guerrear. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Vamos sempre à frente, sem retroceder, preparada pra guerrear. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável no poder que do alto vem. Avante pelo reino e pelo rei, avante pelo reino e pelo rei, avante pelo reino e pelo rei, avante pelo reino e pelo rei. Como nós vamos declarar que as portas do inferno não prevalecerão contra nós, e as mulheres vão dizer que somos tua noiva, somos tua igreja, mas não será apenas uma canção, será uma oração de fé, declarando que o diabo não tem vez, que o Senhor já venceu por nós, e que somos vencedores, amém? As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, Mais somos alto! tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Somos tua noiva, somos tua igreja. Erguemos nossa voz, Maranata, Rei dos Reis, Senhor Jesus. Marchamos com a fé inabalável
declarar que Ele é santo, 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 que não há outro que se compara a Ele neste lugar, pois Ele se faz presente aqui no nosso meio. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Santo és o Senhor, ó Pai. Estamos aqui para te adorar, Deus. Estamos aqui para entregar tudo que temos, ó Pai. As nossas vidas em tuas mãos, ó Deus. E te receba o nosso louvor e a nossa adoração, ó Pai. Pois tudo é para ti, Deus. Vamos mais uma vez declarar que Ele é santo. Cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Tu és digno de receber toda a glória, honra e poder. Tu és o Deus tremendo, cheio de graça. Liga sua voz, começa a dizer palavras que engrandeçam o nome do Senhor. Diz a respeito de quem Ele é. Demonstra o amor que você tem por Ele. Palavras que exaltem o seu santo nome. Maravilhoso, Pai. Te agradecemos essa noite aqui nessa igreja, Pai. Também nas casas, Pai, onde suas famílias se fazem presente, Deus. Pois o Senhor é onipresente, onipotente, Pai. Não há nada que se compara a Ti, Pai. O Senhor é todo poderoso. Seja glorificado.
vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Você sempre será exaltado, ó Pai, pois não há outro, ó Deus. Nunca vai existir, ó Pai, alguém que se compara a Ti, ó Deus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Vai sempre reinar. Terra, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Seja agradecido, ó Deus. Seja exaltado neste lugar, ó Pai. Amamos a Tua presença. Amamos tudo que o Senhor faz por nós, ó Pai. Porque reconhecemos, ó Deus, que esse amor que vem de você, ó Pai, que vem do Senhor é verdadeiro. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, e por tudo que o Senhor fará, ó Deus. Vamos mais uma vez declarar que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade. Terra e céus glorificam. Ele é exaltado, o Rei exaltado. Só o Teu nome é santo, Senhor. Só o Teu nome é exaltado, só o Teu nome é adorado, só o Teu nome é digno. E que essa noite, Pai, o nosso nome seja diminuído, que o nosso eu seja crucificado e que apareça o nome de Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor, cujo nome todo joelho se dobrará, toda língua confessará, todos os poderes principados se curvarão e declararão: Jesus é o Senhor. E nós nos unimos ao coro celestial para dizer que Tu és o Senhor, o Filho do Deus vivo, o unigênito do Pai, aquele que reside toda a plenitude da criação, Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso amado, a quem honramos essa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs. Antes de você se assentar, eu gostaria que você pudesse cumprimentar alguém no soquinho ou no tchauzinho, aí que esteja perto de você, ao seu lado, atrás. Isso, fala olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você que nos assiste pela internet, seja muito bem-vindo. Recebemos você aqui com muita alegria, recebemos você aqui com muita satisfação. Seja abençoado e seja ministrado em nome de Jesus, você e toda a sua casa. E você que está aqui pela primeira vez hoje, por favor, não esqueça de receber um presente especial para a primeira visita. Todo visitante de primeira viagem na IPI de Sertanópolis tem direito a um presente. A gente não pede para você ficar em pé, a gente não quer constranger você nessa primeira visita, queremos fazer ser bons anfitriões. Então, se você quiser e tiver à vontade, pode ir ao fundo no final da nossa celebração e pegar ali no nosso balcão de informações o seu kit do visitante, um presente marcado para a sua visita de primeira vez aqui nesse lugar. Deixa eu passar alguns avisos, né? Primeiro, relacionado às atividades da nossa igreja, nós estamos aí agora encerrando as inscrições para o Dia da Família, que vai ser dia 31 de outubro às 18 horas.
Então, se você ainda não fez sua inscrição, eu acredito que nós temos algumas, tem 90% das vagas já foram preenchidas, pelo menos é o que eu sabia até no final da semana. Tivemos culto hoje de manhã e devemos ter mais algumas vagas disponíveis para você. Hoje é o último dia para você fazer isso. Então, se você não fez sua inscrição, se você na sua casa não fez a inscrição, você precisa correr, precisa fazer isso. Aí, caso tiver esgotado a quantidade, você deixa o seu nome na fila de espera, tá bom? Fala, eu quero deixar meu nome mesmo assim da minha família, porque essa semana nós vamos preparar o voucher, o ticket para as pessoas poderem entrar, porque lá vai estar tudo enumerado para você ir, você não vai ter contato com absolutamente ninguém. Nós queremos fazer todo aquele isolamento, aquele cuidado, aquela proteção. E se alguma família desistir durante a semana, nós podemos encaixar a sua, caso você esteja na fila de espera, tá bom? Então você na sua casa, não se preocupe, dê o seu nome para a fila de espera e nós esperamos poder atender você em sua casa também. Agora, uma coisa importante, se você for dar o seu nome, garanta que você vá, porque senão chega na hora, não vou, né? Inventou, não sei. Você tomou o lugar de uma família que poderia estar lá desfrutando desse momento. Piquenique, nós teremos a celebração, teremos um tempo de comunhão e isolamento. Isso é um pouco difícil de falar, mas é o que nós vamos nos propor a fazer, uma comunhão em segurança, em isolamento, para que nós possamos ter um tempo muito especial como família e como igreja, nesse dia 31 de outubro, às 18 horas. Agora, orientação rápida. 18 horas é 18 horas, irmãos, não é nem 19, 17h59, nem 18h01. Nós vamos começar pontualmente por causa, principalmente, do nosso horário solar. A gente quer aproveitar a queda do sol para poder fazer um tempo gostoso ali, fresco, onde a gente possa ministrar as nossas famílias, tá bom? Então, 18 horas em ponto, você precisa estar lá. Você pode chegar um pouco mais cedo, 10 minutos, mas evite chegar atrasado, para não perder o que vai estar acontecendo logo às 18 horas. Pastor, eu posso levar alguma coisa? Claro, você pode levar, desde que seja para você, especialmente se a questão é alimentar. Por exemplo, você tem alguma restrição alimentar? Não posso comer queijo, lactose, não sei o quê. Leve o seu, então, para não ter problema. Os demais, irmãos, podem ir, nós estamos preparando algo especial para vocês. Então, seria legal que se você não precisasse levar, mas se você tem restrição alimentar, você está liberado para poder fazer isso. Pastor, como é que vai fazer com os pernilongos? Bom, se você está sofrendo como eu com uma pandemia de pernilongos, então leve o seu repelente pessoal, tá? A gente até gostaria de deixar lá, mas vai um, pega, vai outro, já vai ter contato. Então, quanto menos contato, melhor. Leve o seu pessoal, ou já saia embalsamado da sua casa. Filminho também funciona, pode passar filminho na perna, né? É uma proteção natural lá. Mas proteja-se, porque a gente não sabe como estará esse horário, caso fique difícil. Será aqui na cidade, no centro da cidade. Você pode ficar tranquilo que essa semana nós vamos confirmar o local para você que fez sua inscrição, tá joia? A única questão é, choveu, pessoal? Não haverá. Choveu às 5 horas da tarde, fez tempo de chuva? Não haverá. A previsão está marcando um dia maravilhoso, fresco e ensolarado. Mas se chover, aí você já fica preparado que não teremos e adiaremos para uma outra ocasião. Tem algum custo, pastor? Custo nenhum. Você precisa ir com a sua família para poder ser ministrado nesse lugar. Nós também estamos num período de eleição da nossa igreja. Nós estamos fazendo as eleições para presbíteros, diáconos, diaconisas. Está casando justamente com as eleições municipais, né? Mas uma coisa é a eleição da igreja, outra coisa são as eleições municipais. Você vai escolher 9 presbíteros, desses nomes que vão aparecer para você aí na tela. Existem mais que 9, porque nós agora estamos abrindo algumas vagas a mais, 2 vagas a mais para serem preenchidas. Hoje nós somos em 7 presbíteros e teremos agora 9, mas temos mais nomes do que isso. Então você pode escolher 9 nomes desses irmãos que aí estão. O Elias, o Luiz, o Enio, o Éder, o Edson, o José Marcos e o José Mazini já vem do mandato anterior. São presbíteros que já estavam por 3 anos. Venceu o mandato deles. Agora o Tiago, o Pedro, o Tagliari e o Reginaldo Mazini, eles estão concorrendo para poder entrar também. O que isso vai acontecer? Você vai escolher 9, para que mais 3 anos nós tenhamos o conselho que você escolheu. O conselho são os representantes de vocês para decidir administrativamente, ajudar o pastor no pastoreio, ajudar o pastor na área do ensino. Então escolha presbíteros que você encaixa, que você entende que são pessoas que têm, né, condições de ajudar na administração, condições de apoiar o ministério pastoral, tem uma boa entrada aqui na igreja, um bom testemunho. Então você tem uma boa referência, coloque o nome dele e você vai escolher 9. Dia 8 de novembro você vai escolher 9. É óbvio que todos os 9 estão capacitados para poder ajudar-nos no ministério. Você vai escolher aqueles que mais representam você na sua comunidade local, assim como também nas eleições municipais, tá bom? Em relação à diaconisa,
e diáconos, nós temos uma ação social. Eles trabalham mais naquela relação de ação social, visitação e no apoio nessa área de famílias carentes da nossa igreja. Então, se você, sabe como funciona a diaconia, sabe que o trabalho deles relaciona a isso. Você vai escolher 15 desses nomes que estão aí para você agora, tá? A gente vai disponibilizar esses nomes na rede social, pode ficar tranquilo, você vai poder olhar, conversar. Mas da Dona Maria Lídia até lá no Valdenir, lá embaixo, todos esses diáconos já estavam e venceu o mandato. Todos esses já estavam e venceu. Então, para você saber, os novos que estão concorrendo ao cargo é o Jean, a Maís, a Lenildes, né? Carlos e a Márcia. Então, são esses nomes novos que estão entrando para concorrer. E você vai escolher até 15 no dia 8 de novembro. Que hora que você pode votar? No culto da manhã ou no culto da noite. E se não for suficiente, você pode vir qualquer hora do dia, porque a igreja vai estar aberta para você votar. Os membros da igreja assinar a lista de chamada e fazer a sua votação. É muito importante isso, tá joia? E para encerrar essa questão de eleição, nós vamos falar sobre as eleições municipais. Nós vamos orar todos os domingos aqui, queridos, juntos pelas eleições da nossa cidade, até o dia 15 de novembro, o dia da eleição. E nós vamos pedir que Deus coloque no gabinete e na Câmara Municipal homens e mulheres que sejam capazes para administrar toda essa máquina pública para o bem do povo, pelo povo, para nós e por nós, tá joia? Então eu vou dizer para você aqui rapidamente, como que eu escolho um candidato? Algumas dicas básicas aí. Primeiro, eu escolho um candidato que não quer fazer carreira política por causa do financeiro. Se você vê alguém que está interessado pela vereança ou pela prefeitura, porque isso vai complementar a sua renda, já é um nome a ser descartado, porque o interesse não é pelo município nem pelas pessoas, é pela questão financeira. Então é um nome para ser descartado. Verifique a responsabilidade dele com a cidade. Se ele ou ela manifestou interesse pela cidade na última semana ou no último mês de eleição, e desde que filiou ao partido, não é uma pessoa que nós deveríamos colocar lá, porque foi um interesse que surgiu de repente, e interesses repentinos são questionáveis. Verifique a rede social do seu candidato ou da sua candidata. Veja o nível de seriedade com o qual ele trabalha os assuntos da cidade e os assuntos pessoais. Pessoas irreverentes demais, pessoas que não têm sabedoria, pessoas que vivem entrando em conflitos, polêmicas, xingando um ao outro, usando palavras de baixo calão, são pessoas que não deveriam nos representar na Câmara Municipal e nem na Prefeitura da nossa cidade. Nós precisamos de gente séria, gente íntegra, gente do bem e não gente do mal, certo? Eu acredito que esse é um bom indicativo. E outro, questione as questões dos projetos. Veja os projetos. Por exemplo, se ele quer trazer o mar de Guaratuba para Sertanópolis, é provável que não seja um bom candidato ou uma boa candidata, certo? Verifique as propostas, verifique se há coerência e nunca faça. E nós temos agora, depois do dia 15 de novembro, uma prefeitura, uma Câmara Municipal que foi e desacredite de pesquisas. Por último, na pesquisa, se é o seu candidato, vote nele porque ele merece o seu voto. Se todo mundo acreditar na pesquisa, se elas são altamente manipuláveis, e nós podemos colocar no governo pessoas que não estariam preparadas para isso, tá bom? Por que nós gastamos esse tempo para falar? Porque a nossa igreja é responsável pela e fazem bem o seu trabalho, o seu papel. Faça isso bem, verifique e olhe se essa pessoa é digna do seu voto. O seu voto é precioso, é maravilhoso. Faça dele o melhor uso possível, certo? Vamos orar pelas eleições? Convido vocês a colocarem em pé. Senhor, nós vamos apresentar a Ti os nossos candidatos, candidatas, Deus, os vereadores, vereadoras, prefeitos, candidatas a prefeitas, todos nós colocamos diante da Tua presença e pedimos que o Senhor, Pai, nos dê a condição de escolhermos de maneira sábia, sensata e cidadã. Deus, no nome de Jesus, que ao pegar essa caneta da máquina pública, essa pessoa que vai assumir o gabinete seja uma pessoa da bênção do Senhor e que vai administrar essa Sertanópolis com alegria, com disposição e porque ama essa cidade e não o poder, nem o cargo e nem o salário. Pai, as pessoas que vão representar a gente na Câmara, que sejam pessoas íntegras, coerentes e que tragam projetos justos para o povo e para a nossa Sertanópolis, Pai. E abençoe esse povo que vai votar, que as suas mãos estejam conduzindo essas eleições
no nome do Senhor Jesus. E Pai, nós apresentamos ao Senhor esse momento de dízimos e ofertas. Nós vamos entregar ao Senhor o que o Senhor tem nos dado pela sua graça e pela sua misericórdia. Pai, que ao chegar aqui à frente esses dízimos e ofertas, que eles possam resultar em glória para o seu reino e bênção para aqueles que doam. E se porventura alguém que não pode doar hoje, alguém que não pode ofertar, que o Senhor seja a provisão e que essa igreja também seja um instrumento do Senhor na vida dessas pessoas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Então, se você vem preparado para dar o seu dízimo, sua oferta está aqui à frente, enquanto nós cantamos. Caso você não tenha condição de participar, não tem problema, não se sinta constrangido, uma nova oportunidade haverá para você poder fazer isso. Enquanto cantamos, você pode devolver seu dízimo, sua oferta. De como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz, não me dizendo que se agrada de mim, que nunca estou só. É quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em todo lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas, só tu podes dar. Tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom, bom Pai. É quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz. És perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso
és perfeito em tudo que faz. Sim, tu és perfeito em tudo que faz pra nós. Te adoramos, Senhor Jesus, e exaltamos o seu santo nome, ó Pai. Pois o Senhor é perfeito em tudo que faz em nossas vidas, ó Pai. O Senhor cuida de cada detalhe, ó Pai. O Senhor se faz presente em meio à tempestade, ó Pai. Às vezes estamos vivendo, ó Pai, em meio à escuridão, não encontramos saída, Pai. E essa noite, ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha ao nosso encontro, ó Pai. Que o Senhor seja a luz, ó Pai, para nós, ó Deus. Que o Senhor seja o amor em meio às famílias, ó Pai. Que o Senhor tire a intriga, ó Pai. Que o Senhor tire toda a briga que há nas casas, ó Pai. Que o Senhor nos ensine a amar como o Senhor nos ama, ó Pai. Para que possamos ter famílias, ó Pai, que representam e sejam espelhos do Senhor, ó Pai, onde estivermos, ó Deus. Venha nos ensinar mais uma vez, ó Pai, através da palavra, ó Deus. Em nome do Teu Filho que eu oro, Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar. Amém. Nós estamos falando sobre essa série de mensagens, cuidando da família. E nas quintas-feiras nós falamos sobre o cuidando da família em tempos de pandemia, que na verdade é um aprofundamento daquilo que nós tratamos aqui. Na última quinta-feira eu comecei um estudo bíblico que acontece apenas online. Você que está na sua casa tem acompanhado, e talvez vocês aqui presencialmente também tenham oportunidade. E eu comecei um estudo falando sobre famílias imperfeitas. Eu estou dando uma passada na Bíblia, ainda que superficial, porque existem muitas mais famílias do que eu selecionei, para falar sobre famílias que tiveram crises, problemas e dificuldades. Já falamos sobre o assassinato na família de Adão e Eva, falamos sobre a questão da nudez que houve na família de Noé, falamos sobre o abuso sexual que houve na família de Davi, falamos da mentira que houve na família de Isaac e Rebeca. Ou seja, nós estamos falando sobre vários assuntos e aplicando a nossa família. Essa quinta-feira você é convidado a participar às 20 horas, nesse horário, para estar conosco e aprender um pouquinho mais sobre famílias imperfeitas, tais quais a sua e tais como a minha. Ou seja, nós vivemos com famílias imperfeitas, mas isso não é um veredito de que nós podemos viver com famílias não felizes e amaldiçoadas. Na verdade, a Bíblia fala que a família é um bem supremo de Deus dado ao ser humano. Provérbios 18:22 diz assim: o homem que encontrou a mulher, encontrou o bem supremo de Deus. O que ele quer dizer é que quando o homem encontrou a mulher, ele disse: agora eu tenho uma família. A família é a coroa da criação. A família não é um despropósito. A família não é uma casualidade. A família é um projeto elaborado de Deus. Tanto é que em Gênesis capítulo 1, versículo 31, o texto diz assim: eis que tudo é muito bom. E Deus só falou que tudo estava muito bom quando Ele criou a família. Antes as coisas estavam parcialmente boas. Quando chega a família. Então família, na verdade, é um potencial de felicidade. Nós falamos no domingo passado que família, assim como uma semente, ela tem um potencial de florescer. Depende de como cuidamos, depende de como a trabalhamos, ela vai dar os devidos frutos, o devido crescimento para nós em retorno. E um dos textos que nós temos mais trabalhado aqui, nesses domingos, falando sobre família, sempre vai e volta, nós caímos nesse texto, que é Efésios capítulo 5, versículo de número 22 em diante, que é, na verdade, o imperativo sobre a família. E hoje eu gostaria de falar com você sobre esse tema: famílias cheias do Espírito Santo. Famílias cheias do Espírito Santo, partindo de Efésios capítulo 5, mas vendo algo interessante que eu notei estudando esse texto. A Bíblia se preocupa tanto com a família, que o primeiro milagre de Jesus foi feito num casamento. E a Bíblia se preocupa tanto com família, que Jesus resolveu nascer numa família. Ele poderia ter vindo em um céu aberto, sobre as nuvens do céu, num cavalo garboso, mas ele resolveu nascer numa família. Deus se importa com a família. Tanto é que o apóstolo Paulo registra vários textos para instruir como pais devem lidar com os filhos, maridos com as esposas, esposas com maridos e filhos com os pais. E o resultado disso é Efésios 5, 22 a 25, que nós já falamos aqui no estudo bíblico, mas que eu acho interessante a gente mencionar novamente. Lá nesse texto, está escrito assim, Efésios 5, a partir do versículo 22. Mulheres,
Respeitem os seus maridos. E não está lá por um acaso, queridos. Por que será que Deus dá uma orientação? E por que Paulo dá um imperativo? Porque eu falo que isso é imperativo, porque não há uma outra opção, é uma ordem. Mulheres, respeitem os seus maridos. Não é uma opção, não é uma sugestão, não é um conselho, é uma ordem, um imperativo. Quando a sua mãe fala para você, você que é jovem, diz assim, vai arrumar seu quarto. Ela não está perguntando para você se você pode arrumar. Ela não está dando uma sugestão para você arrumar. Ela está dizendo, vai arrumar o quarto. Quando a esposa olha para você e fala assim, vai lavar a louça. É lógico que ela não fala assim, porque ela é muito amorosa. Ela fala, querido, por favor, será que hoje você não poderia ajudar? Estou muito cansado. Ela me lava a louça para mim e tal. Mas é um imperativo, vai lavar a louça, vai arrumar o quarto, vai fazer isso, vai buscar. E esse termo, ele simplesmente é nu, cru e direto. E Paulo usa dessa referência. Esposas, respeitem seus maridos. Por que será? Interessante como os psicólogos e como os estudiosos do comportamento humano, principalmente o comportamento familiar, têm chegado num consenso de que o homem precisa de respeito e a mulher precisa de amor. A Bíblia já dizia isso há muito tempo atrás, há 2000 anos. Tem um livro muito interessante que chama Eles Precisam e Elas Desejam, que fala sobre a diferença da personalidade do homem e da mulher e das características conjugais que um precisa do outro. O homem precisa de respeito e a mulher precisa de amor. A mulher precisa de um ambiente onde ela se sinta afetivamente segura, onde ela se sinta afetivamente protegida. E o homem precisa do ambiente onde a sua hombridade é destacada, onde ele consegue ser um macho alfa. Eu gosto dessa palavra, macho alfa é bonito. Onde ele se sente respeitado, onde a sua palavra tem força, tem autoridade. Por que você acha que a Bíblia faz essa orientação? Não é só um fato de função e papéis a serem desenvolvidos, é caso de necessidade. A função da mulher é respeitar o marido, porque o marido do lado de cá está dizendo, por favor me respeitem, por favor me respeite. A mulher precisa ser amada pelo marido, porque do lado de cá ela está dizendo, por favor me ame, por favor me ame. E o texto continua no capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedeçam. Por que você acha que está lá na Bíblia? Você acha que é para obedecer cegamente? Essa é a maior tolice que nós temos de entender o texto bíblico apenas como proibições ou mandamentos. Existem frutos e bênçãos escondidas em cada um dos mandamentos e cada uma das orientações bíblicas. Filhos, obedeçam seus pais. É guarda-chuva para os filhos. É proteção para os filhos. Filhos obedientes aos pais são filhos que têm uma vida protegida em suas decisões, suas escolhas. Rebele-se contra os pais e você vai ver a cegueira tomar conta da sua vida e as escolhas serem tomadas a esmo, sem nenhum tipo de direção e sem nenhum tipo de propósito. Por que a Bíblia fala, filhos obedeçam seus pais? Porque do lado de cá estão os pais dizendo, eu posso te proteger, eu posso te ajudar, eu posso contribuir com o seu crescimento. E nós invertemos isso. E achamos que a obediência aos pais nada mais é do que uma dependência frágil e também uma infantilidade crônica. E por fim, o texto diz, que lá no versículo de número 5, é isso lá da 25, diz assim, pais, não irritem seus filhos e instruam na palavra. Está errada a referência, é 6,4, tá bom? 6,4. Pais, instruam seus filhos e não os irritem. Por que você acha que está lá? Porque do lado de cá estão os pais dizendo, eu tenho a responsabilidade de ensinar. E do lado de lá estão os filhos dizendo, por favor me eduque, por favor me ensine, por favor me dê direções, por favor me instrua. A palavra usada ali é admoestar. Eu não sei se você costuma usar essa palavra, ninguém usa hoje em dia. Chegar lá, eu gostaria de dar uma admoestação a você, filho. Não é? Ninguém usa esse termo, mas a palavra é bonita. Ela significa encorajar com disciplina. É muito legal. Ou seja, é uma orientação baseada na experiência. Não é somente uma teoria, é uma orientação baseada no tato. Então, os papéis estão aí para serem desenvolvidos, estão aí para serem aplicados, estão aí para serem cumpridos. Então, era isso que eu tinha para dizer para você essa noite. Boa sorte, esposa respeite o marido, marido ame sua esposa, filhos obedeçam seus pais, e pais não irritem seus filhos e os eduquem na palavra do Senhor. Joia? Eu agradeço a você que esteve conosco online até esse momento. Não vou parar por aqui, porque não é tão fácil assim. E você está dizendo isso enquanto eu estava falando.
Pastor, é fácil falar para você que é pastor. Ou você acha que lá em casa a minha esposa é uma anja encarnada, onde o respeito surgiu naturalmente? Ou você acha que o pastor é praticamente um anjo, né? Ele esconde as asas embaixo de camisetas ou de camisas para poder aparecer aqui um pouquinho mais humano? Ou você acha que os filhos de pastor são anjinhos que praticamente flutuam dentro de casa e que a gente não tem que falar mais grosso com eles para eles irem tomar banho no horário certo? Eu sei que é difícil. Por isso que eu estou falando de algo que a gente vive, experimenta e convive. É simples, pessoal. Se todos nós fizéssemos isso, a nossa casa seria diferente. Vamos fazer o quadro? Você chega em casa, marido cansado, trabalhando, ou estava num dia difícil, e você tem uma esposa que respeita. Olha que delícia, que maravilha. A esposa respeita o seu tempo, respeita o seu espaço, respeita o seu cansaço, respeita o seu silêncio. Eu quero ficar só quietinho agora, tá bom, querido? Respeito por você. Já pensou? Você, mulher, chega em casa e tem um marido lá dizendo: estou aqui, quer conversar? O que eu posso te ajudar? O que eu posso abençoar a sua vida? Vem cá, se deita no meu colo um pouquinho que eu quero fazer um cafuné em você. Maravilha. Se eu chegar: pai, o que é a orientação que o Senhor dá para mim em relação à minha proposta de profissão do futuro? Olha que legal que seria. Ou os pais chegarem, sentarem na mesa e falar assim: agora eu gostaria de dar orientações importantes para a vida de vocês e as escolhas que vocês vão fazer no futuro. Gente, se a família fosse assim, olha, com todo respeito a esses profissionais que eu amo, que são os nossos psicólogos, nós iríamos fechar muitas clínicas. Nós teríamos pouco trabalho no gabinete pastoral e poderia preparar o cartório que pouquíssimas pessoas estariam lá para lidar com o casamento, para lidar com o divórcio judicial, e o fórum menos ainda com esse tipo de transtorno. Se cada um cumprisse o seu papel. O problema é que, por trás desse quadro maravilhoso, por trás desse padrão maravilhoso, onde os maridos amam, mulheres respeitam, filhos obedecem e pais educam, tem o pecado. Esse é o grande drama. É por isso que é difícil para você, é por isso que é difícil para mim, porque por trás dessas palavras tem o nosso ego. Por trás da nossa palavra, dessas palavras, tem os nossos traumas. Por trás dessas palavras tem a nossa cultura. Por trás dessas palavras tem o machismo, tem o feminismo, tem o individualismo. Por trás dessas palavras tem todo tipo de força de pecado que opera para que a família seja desintegrada e desestruturada, não é verdade? Por isso que eu compreendo que você está dizendo: é difícil viver assim. Ninguém está falando que é fácil, mas eu estou dizendo que é simples. Para ser família feliz e para ser família abençoada, a gente precisa decidir seguir esse quadro. Eu preciso me colocar no meu papel e na minha função. E dentro do meu papel, da minha função, exercitar o que eu tenho que fazer. Mas é simples, porém não é fácil. Deixa eu perguntar para você. É simples dirigir um carro? É simples. Você está tirando carteira, você sabe como é simples, não é? É nada, pastor, pelo amor de Deus, eu estou tirando lá aquele negócio. Você tem que pisar um tanto assim, um tanto assado, um tanto assim. Se eu pisar demais, o carro arranca. Se eu tirar demais rápido o pé da embreagem, o carro pula. Eu tenho que ficar pensando, se eu engatei a primeira, agora eu vou passar para a segunda. Opa, placa de pare. Para, coloca a primeira, olha para um lado, olha para o outro. Dei seta, esqueci da seta, dá seta. Não é complexo, gente? Dirigir não é simples, é complexo. Mas com o tempo essa complexidade vai se tornando simples. Então nosso papel é exercitar a nossa vida em Deus, ao ponto de que esses quadros tão complexos para você hoje, que olha para sua esposa e fala: eu não consigo amar essa mulher, pastor, porque eu não sinto mais química com ela. Irmão, se você quer química, abraça a tabela periódica. Professor de biologia, um alquimista, sei lá. Esse negócio de química é a maior mentira do século, para falar que relacionamentos são sustentados em química. A química acaba muito rápido, pessoal. Você já viu eles fazendo? E já vai acabar, vamos para a próxima. Eu sei que seu casamento se desgastou, a sua família se desgastou ao ponto que você não sente mais química. Mas amor não é química. Amor é uma decisão. Amor é um esforço em direção ao outro que eu escolhi para estar até que a morte me separe. Não é fácil também respeitar um homem truculento, difícil, teimoso, emburrado. Não é verdade, homens?
Não, vocês são tudo uma belezinha, entendeu? Quando vocês estão com um problema, vocês chegam e a primeira coisa que vocês fazem é sentar, puxar a cadeira e falar: querido, eu quero conversar com você sobre meus problemas. É assim? Não, empurra num canto, a esposa fica tentando adivinhar. Será que foi o bife? Será que foi a minha mãe que veio aqui em casa à tarde? O que será que foi? Será que foi o cartão de crédito? Não é fácil respeitar. Quem disse que é? Mas o processo é um desenvolvimento. Filhos respeitarem pais que fizeram escolhas horríveis na vida. Filhos respeitarem pais que têm uma integridade moral questionável. Não é fácil, é? Obedecer um pai assim? Mas é seu pai, é a sua mãe. Desde que ele não exponha você contra a palavra de Deus e te ao risco de integridade física, a obediência deve ser uma constante na sua vida. E não é fácil educar filhos, é? São facinho? Você chega lá e fala assim: olha, está aqui, eu escrevi 10 mandamentos aqui de casa, a partir de hoje vocês levantam de manhã, arrumam a cama, façam uma tarefa, e quando eu voltar à tarde vai estar tudo certo, ok? Se fosse fácil assim, eu teria uns 10. Mas não é. A questão é que esse processo precisa de ajuda, queridos. Precisa de amparo, precisa de apoio, e tadã! Eu tenho esse amparo. Você lembra do Chapolin Colorado? E agora, quem poderá nos defender? Aí o Chapolin: eu não contava com a minha astúcia. É muito antigo, tem gente que nem riu aí, porque você é muito jovem para lembrar do Chapolin Colorado. Porque você olhando para isso, fala: e agora quem vai me ajudar, pastor? Eu posso te apresentar quem pode te ajudar. O próprio texto de Efésios 5 mostra quem pode nos ajudar, porque eu comecei com vocês de trás para frente. Eu comecei dos resultados. Os resultados são esses. O resultado é isso que você está enxergando aqui. Mas a prática, o começo, a pedra angular, a pedra de toque, não é isso. Você precisa de ajuda, porque o pecado opera em você, o pecado opera em mim, e a nossa família está debaixo dessa opressão para se desintegrar e se desfazer em todo o tempo. Então, quem poderá nos ajudar? É aqui que eu quero mostrar para você um imperativo universal e fundamental. Universal porque é para todos. Essa ordem não é só para crianças, não é só para pais, não é só para marido, não é só para comerciante, não é só para funcionário, é para todos. Universal porque esse imperativo é para você, para mim, para quem está na internet ou quem está assistindo. E ele é fundamental porque sem ele, esquece. Esquece esse esforço de ter uma família abençoada e feliz. Esquece esse esforço de ter uma família plena. Esquece. Não temos família perfeita, mas esquece pelo menos a família abençoada e feliz, esquece. Porque sem essa pedra fundamental, o trabalho é árduo demais, é complexo demais. E qual é essa pedra fundamental? Vamos voltar então? Eu estava com vocês lá na frente, Efésios 5:25, onde o resultado já está. E se você está em crise porque não acontece com esse resultado, nós temos quem pode nos ajudar, que é Efésios 5:18. Vamos ler um pouquinho antes do que aconteceu? O antes diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. A resolução de toda a complexidade familiar é de gente cheia do Espírito Santo. É de gente tomada pelo poder de Deus. O que a gente precisa em casa não é ser um marido que ganha mais, não é ser um marido que tenha mais tempo para casa, para os filhos, para as atividades domésticas. O que nós precisamos é ser maridos mais cheios do Espírito Santo, você entendeu? Porque marido cheio do Espírito Santo é outros 500, como a gente costuma dizer no popular. Coloque um homem bem sucedido profissionalmente, coloque um homem saudável, coloque um homem esteticamente bonito do padrão de beleza moderno, coloque um homem dos sonhos e coloque um homem cheio do Espírito Santo. Irmãos, esse aqui ganha de lavada contra esse aqui. Não que essas outras coisas não sejam necessárias. Você pode ser essas outras coisas e ainda ser cheio do Espírito Santo. Aí não tem para ninguém. Mas o que a gente precisa é de gente cheia do Espírito Santo, maridos cheios do Espírito Santo. O que a gente precisa é de esposas cheias do Espírito Santo. Não são carolas, beatas de igreja. Não são mulheres mais bonitas do padrão estético moderno.
Não são mulheres mais despojadas, comunicativas. Não, o que nós precisamos são de mulheres cheias do Espírito Santo. Coloque uma mulher bem-sucedida, uma mulher do padrão de beleza, né, da pós-modernidade. Coloque uma mulher desenvolvida na comunicação e coloque uma mulher cheia do Espírito Santo. Essa dá de 10. Porque Provérbios 31 diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede a de todas as joias preciosas. Se você tem uma mulher virtuosa, queridos, essa excede ao valor de todas as demais coisas que tem na vida. Por isso que o texto diz: encham-se do Espírito Santo. O que a gente precisa não são de crianças com personalidade mais adestrável. O que a gente precisa não são de cachorrinhos para a gente adestrar e falar: faça isso, faça aquilo, faça isso. A gente precisa de filhos cheios do Espírito Santo de Deus. Filhos que amem a palavra, filhos que tenham temor de Deus, filhos que orem. O que a gente precisa são de pais, não de pais que sejam liberais, ou pais que sejam moralistas, ou pais que sejam presentes sufocantes, ou pais que sejam ausentes e libertários. Não, o que a gente precisa é de pais cheios do Espírito Santo, que cuidem dos seus filhos à maneira de Deus. Irmãos, isso resolve o problema da humanidade. Resolve o problema da humanidade. Gente cheia do Espírito Santo é gente diferente no trabalho, é gente diferente na família, é gente diferente no relacionamento, é gente diferente na igreja, porque você pode separar a igreja entre as pessoas que são cheias do Espírito Santo e as pessoas que são frequentadoras de igreja. Aí fica difícil fazer essa seleção por mim. Eu não vou me arriscar a falar se você é cheio ou não, mas as suas atitudes demonstram. As suas atitudes, você que assiste pela internet, demonstram. Não é meu papel fazer aqui de advogado e falar quem é ou quem não é. Eu não tenho essa preocupação, mas você precisaria se preocupar, e eu também, para saber se eu sou um homem cheio do Espírito Santo na minha casa. Porque é o que Paulo fala: maridos, esposas, filhos, pais, encham-se do Espírito Santo, porque esse é o caminho para a sua família ser abençoada. E enquanto você vai sendo cheio do Espírito Santo, sua vida vai sendo transformada. O nosso maior problema, pessoal, é o imediatismo. Estava assistindo ontem um documentário sobre a indústria de coaching no mundo. E você tem aí, né, muitas pessoas que fazem esse curso, pessoas que oferecem esse curso. Tem muitos charlatões, enganosos, manipulando os crentes para roubar dinheiro deles com esse curso. Pastor coach, curso coach, o cara aplica a Bíblia ao sistema de coach. Irmão, não cai nessa não, seja mais inteligente. Bíblia transforma você como um ser humano completo. Se você quer trabalhar a questão de desenvolvimento pessoal, trabalhe desenvolvimento pessoal, vai com gente profissional, não fica pegando pastor, gente de igreja, que quer aplicar a Bíblia ao sistema de coach. Bíblia é Bíblia, coach é coach. Seja inteligente. Não tem nenhum problema com desenvolvimento pessoal. Eu fiz. Eu sou coach. Mas uma coisa é igreja e fé, outra coisa é o desenvolvimento pessoal. Não confunda essas coisas. Então tem gente comprando aí curso, querendo falar assim, por quê? Porque gosta do imediato. 7 dias para mudar a sua vida. 18 maneiras de viver o extraordinário. E o seriado que eu estava assistindo é a ditadura da felicidade, chama esse seriado não, documentário, e falava sobre isso. Há uma ditadura do imediato. Eu preciso ser feliz agora. É tudo assim, ó. Casamento perfeito, eu te dou hoje. Você quer a profissão perfeita? Eu te dou hoje. Você quer a vida transformada? Eu te dou agora. Irmãos, não existe fórmula mágica. Se eu tenho uma vida abençoada e feliz, é porque eu dediquei anos da minha vida para construir isso. E tem gente que está lá com muito dinheiro, com muita disposição, com muita saúde, com um bom senso de humor, inclusive com uma boa felicidade, que não foi imediato. E a família é a mesma coisa. A gente fica comprando cartilhas para querer que a família resolva do dia para a noite. Anos de traumas, anos de maus tratos, anos de abandono, anos de negligência, anos de problemas. A gente quer resolver do dia para a noite, não resolve. Por isso que Paulo fala: encham-se do Espírito Santo e coloquem isso em ação através do gerundismo. Não é imediato, irmãos. Você não recebe uma entidade, agora eu sou um marido sensato. Cheguei em casa, a esposa fala, pois não. A esposa fala com você alto, você diz, pois não, eu acabei de chegar do Tibete, estava fazendo um curso de meditação com os discípulos de Mahatma Gandhi. Não existe isso, gente. É um processo,
É um desenvolvimento. O sangue vai ferver, a carne vai pedir para gritar, o coração vai bater mais forte, o velho homem vai chegar aqui na sua goela, mas você vai aprender a lidar, porque o Espírito Santo vai dizer: opa, você está avançando, e você vai aprendendo a lidar com o mestre por excelência, porque quando Paulo coloca o Espírito Santo como agente transformador e sustentador da família, ele está dizendo quem pode ajudar a gente de verdade. Porque João 14, 26 diz assim: o Espírito Santo da verdade, não é a mentira do coach, né? Não que o coach seja mentira, mas dos charlatões do coach, da coisa imediata. O Espírito da verdade vos guiará toda a verdade. E então, se vocês precisarem de algum ensinamento, Ele vai ensinar vocês. O Espírito Santo é o mestre. Ele vai ensinar você a ser um melhor marido, uma melhor esposa, um pai decente, um filho amoroso e obediente. O Espírito Santo faz esse trabalho, gente. O Espírito Santo atua em nós desse jeito. A palavra de Deus diz em Tito capítulo 3, versículo 5, o Espírito de Deus nos lavou através da sua água regeneradora e renovadora. O Espírito Santo trouxe para nós o reset, queridos. Não sei se você já teve um celular que você precisou colocar ele em modo original, ou padrões originais. Você vai colocando aplicativo, vai colocando não sei o que, foto e e chega uma hora o seu celular começa a travar. Aí você olha e fala assim: rapaz, o que eu vou fazer com isso aqui, meu Deus? Aí tem um lugar lá nas configurações, restaurar padrões originais. Você vai lá e ele apaga tudo, mas ele volta aos padrões originais, o jeito que deveria ser, o jeito que ele veio de fábrica. Quando o Espírito Santo me lava, ele restaura os padrões originais. A gritaria, a ofensa, a maledicência, a reclamação que habitava na minha casa começa a mudar e transformar, porque eu estou sendo restaurado ao padrão original, o padrão de Deus. Porque tudo que nós temos sem Deus, queridos, é uma caricatura do que seria o padrão original. Por isso que a gente sofre tanto, briga desnecessariamente, emburra sem ter necessidade, perde um dia de alegria porque perde um casamento inteiro e uma família abençoada, porque o maldito do pecado fica nos cutucando até que a gente não perceba que estamos longe do padrão original. A palavra de Deus também diz que o Espírito Santo é o papel dele fazer isso. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ou seja, nós estamos em boas mãos, queridos. Você está em boas mãos. Se você quer aquele quadro de uma família funcional, abençoada, é o Espírito Santo. Por isso que Paulo fala: deixe-se encher pelo Espírito. Só que não vai ser do dia para a noite, então se prepare agora, porque é um movimento, uma ação que ele vai desenvolver nos próximos versículos, e eu vou falar para você aqui agora. Antes, deixa eu falar para você o que é o gerúndio. Bom, se você é mais jovem, estava na aula de português, sabe, né? Gerúndio é um verbo utilizado para dar uma ideia de ação e movimento. É algo que está em curso, é algo que está acontecendo. Os atendentes de telemarketing, quando você liga para pedir desconto na anuidade do seu cartão, ou para reclamar do plano do seu celular, eles adoram usar o gerúndio. O que eles dizem para você? Nós estamos verificando o sistema, nós estamos entrando em contato, nós estaremos fazendo uma devolutiva, ou seja, tudo no gerúndio, ando fazendo, para dar a intenção de que estão fazendo alguma coisa por você, e na maioria dos casos eles estão fazendo é nada. Você desliga o celular e a fatura vem de novo do mesmo jeito. Esses tempos a gente cancelou um cartão de crédito lá, minha esposa pedindo a negociação de anuidade, e aí ela ligou uma vez, ela falou: nós estaremos enviando o estorno da sua fatura, o primeiro mês, ligou de novo, estaremos estornando, estaremos fazendo a devolutiva. Chega de gerúndio, a gente cancelou o cartão porque não dá para ficar tolerando isso, né? Pronto, a gente não precisa de vocês, está tudo certo, a gente vai seguir a vida, e vocês não podem fazer, está tudo certo. O que eu digo? Eu digo que o gerúndio nos dá a sensação de que nós estamos em movimento, e não é ruim, é uma estratégia do vendedor, para amarrar você, para você ficar na linha. Mas, nesse texto, é um desenvolvimento intencional para falar o que acontece quando o Espírito Santo mora em nós. Ele não age de uma vez por todas, ele não acontece hoje e acaba amanhã, ele não fez ontem e eu não preciso mais nada, ele faz em movimento, é como um cuidado constante do jardim, ele vai fazendo hoje, amanhã e depois, e a cada dia ele vai me modelando a sua vontade e vai trabalhando o meu caráter. Por isso que o texto diz, vamos lá? Falando, olha o gerúndio aqui, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais. Já pensou em casa? Coisa linda e maravilhosa, chegar em casa e estar assim, falando entre vocês com salmos, hinos e cantos espirituais.
Chega lá e fala assim: querido, venceu o boleto. Você diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pensou? Chega lá, olha, a fulana está grávida, a filha está grávida. Deus é bom para mim. Gente, não é esse tipo de falar em si com os salmos. Não é você cantar. É você se posicionar ao lado da Bíblia, você entendeu? É usar a palavra como fonte de bênção e não como fonte de maldição. Provérbios capítulo 18, versículo 20 diz assim: morte e vida estão no poder da língua, aquele que a usa fará a colheita dos seus frutos. Como é que você usa suas palavras? A palavra de Deus diz em Tiago 3,11, que não pode sair da mesma boca bênção e maldição, água doce e água amargosa. O que sai da sua boca, minha filha? Como é que pode adorar uma boca a Deus, sendo que essa mesma boca é usada para amaldiçoar, e chama todo tipo de inferno dentro de casa, chama Satanás, Beelzebub, chama tudo para dentro de casa, e depois quer adorar a Deus? É incoerente, irmãos. Chega em casa é só amaldiçoando: essa casa não vale nada, esses filhos não prestam nada, esse carro é uma porcaria. Eu estou usando palavras bonitas ainda, perto do que você pode usar no seu lar, palavras de baixo calão, palavras de maldição e palavras grosseiras, palavrões. Deve ser tão triste morar do lado de uma casa de crente que fala palavrão, porque você vê ele parando aí, o carro na frente da igreja domingo, e aí depois na segunda-feira ele está mandando todo mundo para aquele lugar. Vai tomar um suco você, vai tomar um suco você, e todo mundo tomando suco em casa. Você pensou isso, irmãos? A palavra de Deus diz: não, é incoerente. É incoerente. A palavra é para abençoar, a palavra não é para amaldiçoar. Por isso que Efésios capítulo 4, versículo 29 diz assim: não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? Uma palavra que perdeu a direção, que perdeu o propósito. Mas só as palavras que fazem diferença e vão edificar. Eu pergunto: suas palavras são fonte de bênção? Se bem que hoje a gente escreve muito mais do que fala. Eu pergunto: o que você escreve é fonte de bênção? Tem esposa que conversa com o marido só por WhatsApp, sabia disso? Eu estou escandalizado. Tem gente que discute em relação por WhatsApp. A hora que chega presente ninguém fala nada, mas no WhatsApp é um mandando: agora você vai ver, e manda caretinha e emoji para lá e para cá. Aí que chega em casa ninguém conversa. Sua escrita e suas palavras são fonte de bênção? Olha o que a palavra de Deus diz sobre isso, queridos. A palavra de Deus diz em Colossenses 4,6 que a sua palavra seja temperada com sal, para que possa dar edificação àqueles que a ouvem. A palavra seja temperada com sal. É interessante, né? Que sabor em latim significa sapore, que em nosso português é saber. Sabor e saber é a mesma coisa, a mesma palavra, a mesma. Que a sua palavra tenha saber e que a sua palavra tenha sabor. E o texto continua dizendo: continue fazendo isso, cantando e louvando de coração ao Senhor. A casa que tem louvor, casa que tem oração, casa que o pessoal ora a hora que recebe uma refeição, que ora junto com os filhos, que ora com a esposa que ele vai dormir. Gente, é lindo isso. Uma casa que tem louvor, não é uma casa que tem lá música, não sei o quê. A Marinha está aqui, tá, né? Lembra dessa aí, antiga, já não está mais nem uma moda, né? Esses dias eu estava ouvindo uma lá, meu Deus do céu. Eu não vou nem cantar aqui, irmãos, porque seria um escândalo. Mas como é que entra? Aí eu falei assim, esses dias eu estava dando uma pedalada com a minha esposa, e aí a gente passou em frente de uma casa, espero que não seja a sua. E aí não sei o que e tal, e abre as pernas, e abre as pernas, e abre as pernas, a perna abre as pernas. Meu Deus, irmãos! Como é que um negócio desse entra na sua casa? Uma casa que canta e louva ao Senhor é uma casa cheia do Espírito Santo. As suas atitudes, as nossas atitudes vão revelar isso, vão demonstrar isso. Minha casa tem palavras de bênção, sim ou não? Minha casa tem um espaço de adoração ao meu Senhor Jesus, ou eu só dependo da igreja para adorar a Deus? Sim ou não? Porque João 4,23 diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e não só na igreja presbiteriana dependente de Sertanópolis. É lógico que eu acrescentei a IPI, mas está escrito na sua Bíblia que esse não é o único lugar de adorar a Deus. A sua casa, a minha casa é um espaço de adoração. E ele continua dizendo: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças. Nada pode resistir uma casa grata. Tem carro novo? Casa está grata.
Tem carro velho, a casa está grata. Tem móveis novos, a casa está grata e agradecida. Os móveis não puderam ser trocados, a casa está agradecida. Os filhos estão em casa, a casa está agradecida. A sogra veio morar junto, a casa está agradecida. Todos estão agradecidos. Ninguém pode resistir uma casa grata, nem o diabo. O diabo adora casa reclamona. Porque a palavra de Deus diz, se Deus habita no meio dos louvores, como diz o Salmo, eu imagino que o diabo habita no meio da reclamação. Não é verdade? Não está escrito a reclamação do diabo, mas está escrito em Salmos que Deus habita no meio dos louvores. O contrário é verdadeiro. Coloca a reclamação na sua e na minha casa, e o diabo vai ter residência fixa. Ele vai adorar participar da nossa mesa de reclamação, da nossa fofocaiada e das nossas palavras que não trazem edificação. E por fim, olha lá que coisa linda. Sujeitando-vos uns aos outros por temor a Cristo. Lindo demais. Sabe o que é sujeitar? É dar suporte. A gente acha que, quando a gente fala que o marido é o cabeça do lar, as pessoas acham que é machista. O pastor é machista, porque as mulheres estão conquistando o seu lugar, é porque as mulheres queimaram o sutiã na praça para a gente ter a liberdade. Eu não estou dizendo nada de queimar sutiã. Eu estou falando de que o marido, o papel dele é suportar. E ele não consegue sustentar esposas que não são submissas. Ele não consegue ser apoio para quem não se permite ser cuidado. Por isso a Bíblia fala, sujeitem-se uns aos outros, apoiem uns aos outros, levante uns aos outros. Quando alguém estiver caindo, vá servi-lo. Quando alguém estiver bem sucedido, vá ajudá-lo. Quando alguém estiver sofrendo, vá apoiá-lo. Isso serve para filhos trancados em casas, deprimidos por causa de bullying. Isso serve para adolescentes trancados no quarto, deprimidos por causa de rompimentos amorosos. Isso serve para esposas tristes e solitárias por causa do abandono do lar. Isso serve para homens frustrados e desanimados no seu trabalho por causa da sua baixa remuneração. O sujeitar funciona para todos. Já pensou que linda a nossa casa, um servindo ao outro? O que eu posso servir, papai? O que eu posso servir, querida? O que eu posso servir, querido? O que eu posso servir, meus filhos? Já pensou uma casa cheia de gente servindo? O diabo não tem vez, irmãos. O diabo não tem vez, ele não tem porta aberta para entrar numa casa que tem palavra de bênção, uma casa que tem adoração, uma casa que tem gratidão e uma casa, um coração que tem sujeição e serviço. Irmãos, está feito, está realizado, está consumado. A mensagem de hoje está aí para ser praticada. Você não consegue ter aquela família que nós falamos no começo de maneira natural, mas você pode ter e alcançá-la se o Espírito Santo encher seu coração, encher sua vida, transformar o seu caráter e fazer de você um espaço onde Deus habita. Família cheia do Espírito Santo. É uma família que fala a palavra de bênção, é uma família que adora ao Senhor, uma família que agradece e uma família, sobretudo, que serve. Essas são evidências de que nós somos de Deus e de que o Espírito Santo habita em nós. Vamos colocar em pé, queridos? Vamos pedir para que o Espírito Santo encha nosso coração, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Esqueceram do meu tecladinho aqui, para a gente terminar. Aí eu fui mais longe com vocês, enquanto não chega o teclado, eu não sei que hora que acabar. Nós vamos orar, queridos, para que a sua casa seja abençoada. Mas para que a sua casa seja abençoada, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E você precisa ser cheia do Espírito Santo. Feche seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Pergunte a você, esposa, você tem sido uma mulher que respeita seu marido? Agora eu vou perguntar, você é cheia do Espírito Santo? Você, marido, tem sido um marido que ama a sua esposa? Agora eu pergunto, você é um homem cheio do Espírito Santo? Pais, vocês têm educado e instruído filhos de vocês na palavra do Senhor? Agora eu pergunto, vocês são cheios do Espírito Santo? Filhos, vocês obedecem aos seus pais? E eu pergunto, vocês são filhos cheios do Espírito Santo? Senhor, nós não precisamos de mais estratégias imediatistas, nós não precisamos de cartilhas ou de segredos mágicos para transformar nossa casa, porque a gente sabe que esse é um processo de aprendizagem com o Espírito Santo. Ele vai nos transformando de glória em glória, a tomarmos a semelhança de Cristo nosso Senhor. Por isso, Pai, eu tenho homens e mulheres que vão orar com essa canção e vão dizer: vem me incendiar, porque meu coração é seu lugar. Pai, tem casas que estão vivendo de gritaria, de ofensa, de palavrões. Tem casas que estão vivendo de afastamento, de xingamentos.
Tem casas que estão vivendo, ó Deus, de retaliações, de traumas e de distanciamento. Pai, que essa noite nossas casas comecem um processo de transformação a partir do nosso enchimento com o Espírito Santo. Enche esse homem, enche essa mulher, enche essa casa com a Tua presença, para que possamos ver famílias transformadas, abundantes e abençoadas no nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Pai, e pedimos, vem incendiar, porque o nosso coração é o Teu lugar, em nome de Jesus. Estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos Peça ao Senhor, tão sedentos. peça ao Senhor, Venha Deus, fala para Ele vir, venha Deus, fala para Ele vir. enche este Seja lugar. submisso, Meu desejo é sentir Teu poder, seja receptivo Teu poder. e diga para Ele te encher, Então vem diga para Ele aquecer seu coração. meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Vem Espírito Santo, Tua glória vem Espírito Santo, então vem, então vem, vem sobre nós, vem sobre nós, Senhor. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós te damos toda a glória, Senhor. Coloque sua casa no altar do Senhor e diga: eu te dou toda a glória da minha casa, Senhor. E seu é o poder, a honra é para sempre, Senhor. Diga isso ao Senhor. Te damos honra. Vamos declarar juntos, irmãos. Te damos glória. Vamos dizer juntos isso essa noite. Teu é o poder, Só Teu é o poder, Senhor. pra sempre. Amém. Te damos honra. Te damos toda a honra, toda a glória, Te damos glória. todo o louvor. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te Você pode levantar suas mãos assim comigo. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar a sua casa e a minha. Nós estamos juntos pedindo isso. Levante as suas mãos e diga: Senhor, venha me incendiar com a Tua presença e com o Teu poder. Então vem me incendiar Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Só Teu, Senhor. Tua glória contemplar. Então vem me incendiar
Espírito Santo de Deus, nós não temos condições de criar um ambiente para que o Senhor, ó Deus, nos transforme. Nós apenas dizemos essa noite sim, sim. O Senhor é bem-vindo na nossa vida, o Senhor é bem-vindo na nossa casa, o Senhor é bem-vindo em nosso coração. Então venha nos encher com Teu Espírito Santo. Nós não vamos mais nos embriagar com o vinho desse mundo, com as coisas dessa terra. Nós queremos falar entre nós com as palavras de bênção. Nós queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós queremos Te louvar e engrandecer por tudo que o Senhor aí tem feito. E queremos, ó Deus, aplicar o nosso coração para amar o outro como a nós mesmos. Quando for a esposa, o marido, os filhos e os pais, abençoe as famílias e encha homens e mulheres, jovens e adolescentes e crianças desta igreja que ouve essa palavra com o poder do Espírito Santo e com a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor e que essa semana sua casa seja cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe e boa semana. Então vem me incendiar meu coração no Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar meu coração no Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Olá, galerinha! Muito boa noite! Gostaram da minha casinha? Hoje eu vim aqui gravar na minha casa porque o nosso assunto tem a ver com uma coisa que fica dentro de casa. O que será? Aguarde que eu vou contar pra vocês. Hoje, meus amores, nós vamos falar sobre as famílias. Sim, sobre as famílias. Ultimamente, tantas famílias têm se desfeito e eu acho muito importante que você, pequenino, saiba o valor que tem uma família para nós, seres humanos, e para Deus. A família foi o primeiro ministério de Deus. Os primeiros habitantes da terra foram criados para fazer uma família. E hoje eu vim falar sobre família para vocês. Olha só essa imagem. É de uma casinha, não é? Olhem bem para vocês verem. Como está essa casa? Está toda destruída. Está quebrada, com a janela quebrada, telhado quebrado, cheia de rachaduras. Isso significa, galerinha, que muitas casas estão assim. Não a casa física, não a casa de tijolos, mas dentro da casa, os habitantes de dentro da casa, a família. A família está ficando destruída, a família está ficando sem valor. Sabem por quê? Porque dentro das casas, nas famílias, existem pessoas muito, mas muito mal-humoradas e bravas. Sabe como? Alguém acorda e fala: oi, bom dia. Bom dia nada, hoje eu acordei muito nervoso. Existem muitas pessoas assim dentro das casas, trazendo para as famílias tristezas, xingamentos, palavras horríveis, gritaria, briga. Essas pessoas trazem esses sentimentos ruins para dentro de suas casas. Tem também, galerinha, as pessoas que estão tristes por causa de briga, por causa de gritaria, por causa de ofensas. Muitas pessoas das famílias estão tristes, ficam, às vezes não tem vontade nem de levantar da cama. Já pensou? De tanta tristeza. Galerinha, de tanta tristeza, briga e gritaria que tem dentro das casas, sabe o que acontece? As pessoas ficam doentes do corpo e também da alma. Sabe o que é ficar doente da alma? É não ter ânimo mais para fazer nada. É sentir dor sem estar doente.
é sentir aquela dor no coração, aquela angústia, aquele sentimento ruim, sem estar doente. Muitas pessoas estão doentes da alma dentro das famílias, dentro das casas. Mas galera, eu sei o motivo de tudo isso. Eu vou mostrar pra vocês, só um pouquinho. Olha aqui, galerinha, o motivo de tantas famílias estão sendo destruídas. Esse é o motivo, o pecado. O pecado afasta as famílias de Deus, afasta o ser humano de Deus. O pecado cria aquela nuvem negra, cria aquela maldade, aquelas ofensas, aquelas coisas horríveis que acontecem dentro das casas. Sim, agressões, gritaria, é o pecado causado, é o pecado que causa tudo isso dentro das casas. Mas galerinha, uma dúvida, será que esses tipos de família têm salvação? Eu tenho uma ótima notícia para vocês. Tem salvação sim! Sabe por quê? Porque Jesus morreu na cruz por amor a nós. Sabe o que isso significa? Se nós tivermos amor, a nossa família pode ser reconstruída através do amor de Jesus. Vejam bem, aqui na Bíblia fala isso, ó. Vou abrir para vocês. Em 1 João, capítulo 4, versículo 16. Conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Galerinha, isso é tudo. Significa que se o amor de Deus habitar em nossa casa, a nossa família vai ser inundada pelas misericórdias do Senhor e pelas graças dele todo dia. Bênçãos serão derramadas. E quem que vai fazer... E quem que pode pedir para Deus para derramar esse amor na família? Você pequeno, você pequena que está aí me assistindo, você tem a obrigação de pedir a Deus pela sua família, porque Deus te deu uma família. Você que vai intermediar isso, sabe? Você que vai orar, pedir para Deus abençoar a sua família, entrar no seu lar e trazer muitas bênçãos para o papai e para a mamãe. Se existe briga, Senhor, por favor, eu não gosto dessas brigas. Se o inimigo quer tentar, Senhor, fazer com que a minha família brigue, me ajude, Deus, que eu possa ajudar os meus familiares, que eu possa ser um motivo de amor, de luz dentro dessa casa. Ok, galerinha? Então não se esqueçam. O amor de Deus é suficiente e capaz de transformar o seu lar e a sua família. Olha aqui que família feliz. Essa é a família que tem Jesus. Não se esqueça de falar de Jesus para os seus parentes e para quem mora aí juntinho com você. Ok? Um grande beijo, galerinha. Até mais!